Olá, alunos do curso de bacharelado em Teologia do nosso Unicesumar. Nós estamos de volta para a nossa disciplina que você está fazendo no seu curso, na grade do seu curso, conforme a oferta que está sendo feita aí, pregação e práticas ministeriais. Nós falamos um pouco sobre a prática do ministério pastoral, de uma maneira bem abrangente e até bem superficial também. Você vai encontrar muitas outras informações lá no seu material didático, no seu livro de apoio. E nós vamos dar sequência nessa segunda aula, entrando então na segunda unidade do nosso livro didático. A segunda unidade, ela é intitulada Fundamentos Bíblicos e Teológicos da Liturgia Cristã. Então, nós vamos analisar o conceito e a prática de adoração no Antigo Testamento, também o conceito e a prática de adoração no Novo Testamento. Nós estamos interessados em tentar perceber qual era a prática litúrgica da igreja primitiva, na patrística e também na Reforma Protestante, nas igrejas advindas da Reforma Protestante. Vamos também analisar a liturgia do culto cristão no nosso mundo atual e vamos finalizar observando a influência que a liturgia cristã exerce na construção da fé, na elaboração da fé, da doutrina da fé e da maneira como as pessoas percebem as questões teológicas através da liturgia. Então, o nosso assunto nessa unidade é liturgia. Nosso desafio é bem grande. Vamos fazer um retrospecto do ponto de vista de liturgia e adoração litúrgica, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Então, vamos fazer esse panorama, começando com alguns conceitos acerca das formas de adoração, e liturgia no Antigo Testamento. Bom, o que é adoração? Adoração no Antigo Testamento tem a ver com sistema de sacrifícios. Animais são mortos para expiação de pecados e para ter paz com Deus e relacionamento com Deus. E esse é o ambiente da adoração no Antigo Testamento, basicamente. Tem a ver com derramamento de sangue, um tipo de aliança, de concerto, de relacionamento com Deus. O sacrifício de animais em ritos religiosos na Antiguidade não era uma exclusividade do povo judeu, do povo do Antigo Testamento, dos hebreus. Então, diversos outros povos também, eles sacrificavam aos seus ídolos, aos seus falsos deuses, animais. Mas em Moisés, na retirada do povo do Egito, levando para a Terra Prometida, Moisés, então, ao estabelecer a lei, ao ser o legislador, faz parte desta lei a lei de adoração, a lei de liturgia, a lei de relacionamento com Deus. E é instituído, então, nesta lei, a questão do sacrifício de animais. Me parece que Gênesis, capítulo de número 17, se não me falha a memória, você encontra Abraão fazendo uma aliança com Deus, né, a respeito de Isaac, e essa aliança tem um animal lá que é partido como um pacto, né, de aliança entre o Abraão e Deus. Então, o sacrifício de animais é bem anterior, né, especialmente o sacrifício de animais do ponto de vista de culto religioso, é bem anterior a Moisés, mas é com Moisés que nós temos então essa legislação de adoração, de culto, desta maneira no Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento, lá na lei, ela tinha um termo chamado tempos designados. O que são esses tempos designados? Então, dois aspectos. O primeiro era a ideia do sacrifício diário. Havia um sacrifício diário pelo povo. O descanso do sábado ou do sétimo dia, nos primeiros dias do mês e nas 5 festas anuais do período pré-exílico. Quem está dizendo isso é o Russell Shedd, num livro muito bom chamado Adoração Bíblica, onde ele faz um trabalho
de bastidores, um trabalho muito bom, olhando para a Bíblia e tentando entender a partir da Bíblia o que é adoração e quais são as implicações dela. E aí tempos designados também tem a ideia de que eles eram uma expressão central, porque expressavam eventos passados nos quais Deus agira e nunca deveriam ser esquecidos. Então a ideia aqui é que duas coisas estavam acontecendo nessa formação de adoração do Antigo Testamento. Separação de dias, dia da semana, dias do calendário para as festividades. E nestas festividades, então, estava acontecendo culto a Deus, adoração a Deus, festa a Deus, celebração, por causa dos feitos de Deus anteriores. Então, a lei institui isso. Olha, por causa disso vocês vão fazer a festa do tabernáculo. Por causa disso vocês vão fazer a festa da Páscoa. E assim por diante. Então, a adoração no Antigo Testamento, ela está inserida nesse contexto de tempos designados. Outra coisa importante também é que além de dias sagrados para adoração, esses tempos designados, havia também a ideia de que a adoração ela precisava acontecer num espaço sagrado. Então, no Antigo Testamento, você tem dias sagrados e, segundo lugar, você tem locais sagrados. Essa adoração, ela não era em qualquer lugar. Ela era no tabernáculo ou então no templo, depois que ele foi construído. Então, aquele é o local sagrado, aquele é o local da adoração, né? A adoração, ela não acontece fora daquele local. Para acontecer a adoração a Deus, no Antigo Testamento, ela acontece naquele local e ela acontece naquele período, naquele tempo, que é o tempo determinado. Ou é dos sacrifícios diários, para expiação de culpa, de pecado, que os pecadores levavam os animais, que eram sacrificados pelos sacerdotes, tinha que ter derramamento de sangue. Ou era no tempo das festividades, ou era o santo sábado do Senhor, né? Então, essas duas coisas, elas se juntam, né? O tempo e o local. E um terceiro elemento nessa adoração do Antigo Testamento é a figura do sacerdote. Então, para haver adoração, precisa do sacerdote, porque a adoração no Antigo Testamento, ela é mediada, né? O sacerdote está no meio, ele é um intermediário entre Deus e os homens. Então, para haver adoração, era através dessa figura do sacerdote. Então, nós temos aí 3 elementos que são necessários para a adoração no Antigo Testamento, né? O tempo certo, o tempo determinado, o local apropriado e ainda um sacerdote, como um mediador entre o adorador e o Deus adorado. Agora, os sacerdotes, eles tinham também a função de ensinar a lei, conforme nos diz Levítico, capítulo 10, verso 11. Também eles tinham a função de julgar questões de impureza cerimonial, conforme os capítulos 13 a 15 de Levítico, e ainda resolver assuntos civis relacionados ao povo. Agora, a lei, ela trazia implicações para todas as áreas da vida. E a lei era, em si, uma forma de adoração a Deus. Então, é uma maneira interessante a gente pensar a adoração dessa maneira também. Obviamente, a gente já precisa ter uma certa compreensão do que é adoração no Novo Testamento, para poder fazer uma afirmação dessas. Mas, nesse momento, já é interessante a gente pensar. Então, para haver adoração no Antigo Testamento, tinha o sacerdote, tinha um local, tinha um templo. Mas toda a lei, toda a legislação, como é que você lida com o seu vizinho, como é que você faz negócio, como é que você não abusa de alguém que está precisando, como é que você exerce compaixão, como é que você lida com os seus irmãos, tudo isso era à disposição da lei. Então, de uma forma assim, interessante, numa perspectiva interessante, a gente poderia pensar que a lei é uma forma de adoração a Deus, a prática da lei, né? Você viver a lei de Deus
era uma forma de adoração a Deus. Obviamente não dentro da perspectiva do próprio Antigo Testamento em si, mas já entendendo o que é adoração no Novo Testamento, como a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? O vocabulário culto, ele refere-se tipicamente às ofertas sacrificiais no tabernáculo ou no templo. Culto no Antigo Testamento é reunião ou no tabernáculo ou no templo para sacrificar, para fazer expiação de pecados. Agora, após o exílio, os líderes de Israel, então, eles introduzem uma outra ideia, né? Eles reconhecem que o ensino das Escrituras era a maior e essencial prioridade para a restauração de Israel como poder de Deus na Terra Prometida. Então, depois do exílio babilônico, né, você pode estudar sobre isso, não vou falar sobre esse assunto aqui, mas quando eles voltam do exílio babilônico, né, o ano 439, 438 a.C., são os anos do decreto de retorno para Jerusalém e também de vinda para a reconstrução, e eles vêm em períodos, né, em caravanas, em momentos diferentes, com lideranças e propósitos diferentes também, mas eles vêm para reconstruir a vida religiosa do povo de Deus no Antigo Testamento. E eles não têm mais templo, inclusive, eles vão tentar reconstruir o templo, o chamado segundo templo em Jerusalém, né, que não tinha nada a ver com o esplendor do primeiro. E o que tem de novo depois do exílio é um apego especial às Escrituras, porque na época do exílio eles estão se reunindo aos sábados para estudar as Escrituras, para falarem, se informarem, se nutrirem uns aos outros, desafiarem uns aos outros. Eles não têm templo, eles não têm como sacrificar, o sacerdote não tem mais a mesma figura de importância. Surge então a importância do intérprete bíblico, aquelas pessoas que iam se destacando mais do que as outras na capacidade de explicar as coisas, de elaborar os conceitos, e é daí que vão surgir os rabis, os rabinos, os chamados mestres da lei, doutores da lei, que nós vamos encontrar lá no ambiente do Novo Testamento. Esse vem depois do exílio. Então, esse ambiente depois do exílio, ele não é apenas um ambiente de dias, festividade, sacrifício a Deus, de hora, do tempo marcado para adoração, de um local, segundo templo, reconstruído, consagrado para voltar a sacrificar, e de sacerdotes que voltaram, então, à sua função sacerdotal. Agora, um quarto elemento, que é o apego ao estudo das Escrituras, também como necessidade, prioridade para a restauração, como diz o autor aqui. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre adoração e liturgia no ambiente do Novo Testamento, que muda. E é interessante pensar nisso porque, na verdade, a adoração não muda. O Deus adorado não muda. O que é o significado da adoração continua sendo o mesmo. Mas a forma da adoração, de expressar essa adoração, daí ela é completamente outra. Porque no Novo Testamento nós já estamos vivendo o período da nova aliança, do sacrifício de Cristo, né, uma vez por todas, por todos, e finaliza então nesse ambiente do Novo Testamento cristão, dos convertidos a Cristo, tanto vindos do judaísmo quanto vindo do mundo dos gentios, mas essa nova comunidade chamada Igreja Primitiva, que entende que a adoração agora, ela ainda é adoração a Deus, mas ela tem outras categorias completamente diferentes por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O John Frame, ele vai dizer no livro dele sobre adoração, que a partir da perspectiva do Novo Testamento, nós podemos perceber os vários elementos que apontam para Jesus no culto do Antigo Testamento. Então, o que acontecia no Antigo Testamento ganha significado e revelação a partir da compreensão do sacrifício de Cristo, né? Essa que é a ideia.
Em outras palavras, começamos a ler agora o Antigo Testamento com a ótica do que aconteceu no sacrifício de Cristo. E essa é, então, uma grande mudança, né? O Antigo Testamento, a adoração. No Antigo Testamento, a adoração ela estava circunscrita a um local, um momento, e ela dependia de mediadores. Agora, no Novo Testamento, essa adoração ela está centrada em Cristo. Então, o que nós conseguimos entender do Antigo Testamento, da lei, o que é que Deus queria com todas aquelas coisas, sacrifício de animal e etc., tem a ver com Cristo. Deve ser interpretado pela realidade do ministério e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você se lembra que no texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai tentar explicar a lei como sendo um tipo de pedagogo, um tipo de professor, um aio que nos conduz até Cristo. Então agora em Cristo e a partir dele, nós temos a realidade concreta, e o que nós tínhamos antes no Antigo eram apenas sombras desta realidade que se tornou realidade em Cristo e por meio dele. Então, a partir da perspectiva do Novo Testamento, nós podemos perceber esses elementos, né, que apontavam para Jesus, mas isso só pode ser compreendido depois do evento Cristo. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a verdadeira adoração, ela não depende de um local, ela não está reservada a algum momento específico e ela não depende mais de mediadores, né? Então, a adoração no Novo Testamento, ela traz uma outra ideia, um outro conceito, né? Olha, a adoração não tem a ver com o local, não tem a ver com você ir à igreja no domingo, embora no domingo possa ser que está tendo adoração ali, mas a adoração não está circunscrita a um tempo, a um local, a um período da semana, e ela não depende de sacerdotes, ela não depende de mediadores. A revelação do Novo Testamento é de que a adoração agora, ela é em espírito e em verdade, ela é centrada em Cristo, num relacionamento pessoal com Cristo, e a partir deste relacionamento pessoal está já acontecendo adoração. Aonde? Aqui, neste local, na minha vida. Então, a maneira como eu estou vivendo a vida, ela é adoração a Deus. Como eu estou dirigindo o carro no trânsito, é uma expressão da minha adoração a Deus. A maneira como eu estou trabalhando na empresa lá onde eu trabalho, como eu estou fazendo os afazeres domésticos, são expressões da minha adoração a Deus. Você se lembra que no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Jesus tem um encontro com uma mulher de uma cidade de Samaria chamada Sicar, e Jesus puxa a conversa com ela, e eles começam a conversar, e num dado momento ela tenta se esquivar da conversa, fazendo uma pergunta teológica para Jesus. E a pergunta teológica dela era exatamente a respeito de adoração. Ela dizia: os judeus dizem que é lá em Jerusalém o local certo para adorar, mas as pessoas aqui dizem que não, é no Monte Gerizim, onde tem o templo. É ali onde nós devemos adorar. Então responda, qual é o local certo para ter adoração? E a resposta de Jesus é tremenda para nós, porque ele diz: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos ao Deus, a quem nós conhecemos, a quem nós estamos adorando. Mas não é essa a questão, mulher. A questão é o seguinte: o Pai procura, já vem a hora, já chegou essa hora. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses os que o Pai procura. Então Jesus está retirando as categorias de local e está dizendo para ela que é em espírito. E a revelação do Novo Testamento é de que
por meio do sacrifício de Cristo, todo adorador agora, ele tem livre acesso a Deus. Ele não precisa mais de um mediador. Ele não precisa de um pastor, ele não precisa de um padre, ele não precisa de um sacerdote. O que ele precisa é de um encontro com Jesus, para que por meio deste encontro com Jesus, ele tenha acesso livre ao Pai de Jesus e adore ao Pai de Jesus. E essa dinâmica de adorar o Pai de Jesus, então ela é por meio de Jesus. Por meio de Jesus, mas também por meio do Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, que é dado para esse adorador. Porque no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre esses adoradores, esses que nascem de novo. Então, a adoração no Novo Testamento, ela traz esse conceito de que está acontecendo em todo o tempo. Por quê? Porque eu sou espiritual em todo o tempo. Porque o Espírito Santo me habita em todo o tempo. Porque a minha fala, o meu trato com as pessoas estão debaixo do governo do Espírito Santo. Por isso é adoração a Deus. Por intermédio de Cristo, do sacrifício de Cristo por minha vida. Então, não foi a adoração, o significado da adoração em si, que mudou, mas a forma agora é completamente diferente. O irmão aqui, o John Frame, no seu texto, ele vai dizer que por esta realidade do Espírito Santo, então agora a partir do Novo Testamento, não somos apenas sacerdotes, mas nós somos templos também. Então, o adorador é o sacerdote e o adorador é o templo onde acontece a adoração. E a vida dele é o palco de dias, de horas, de minutos, onde essa adoração está acontecendo. Então, nossos corpos são o templo do Espírito Santo, mencionando aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Então, apenas nele, em Cristo, poderemos ser reunidos uns aos outros num templo santo. Somos um templo apenas enquanto formos corpo de Cristo. Então, o ajuntamento dos salvos é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo está acontecendo a adoração por intermédio deste corpo. O Russell Shedd, nesse livro que eu já mencionei, ele diz que os evangélicos têm a tendência de separar a centralidade do senhorio de Cristo, biblicamente fundamentada, do viver cotidiano, de modo que a adoração se torna, com efeito, compartimentada, em cápsulas de 1 hora de duração. Só que para o Novo Testamento, o autor diz, a adoração não é assim que funciona. A adoração invade toda a vida com a presença e a glória de Deus. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que existe uma má compreensão do que é adoração bíblica, do ponto de vista do Novo Testamento. E aí, ligando ao assunto da nossa matéria, da nossa disciplina de práticas ministeriais, pregação e práticas ministeriais, uma das funções do pastor é exatamente ensinar isso, motivar isso e exemplificar isso com a sua vida. Às vezes o pastor pode achar estranho e reclamar que os membros de sua igreja entendam a adoração como apenas 1 hora no domingo, 1h30 na semana, sei lá. Mas talvez ele também não entendeu que isso não é adoração. Adoração é a vida que essas pessoas estão vivendo dentro de suas casas, dos seus ambientes de trabalho, nos seus relacionamentos. E talvez também o pastor pode se esquecer de que todo cristão é um sacerdote e de que o povo não precisa, não depende dele para adorar a Deus. Precisa dele para serem ensinadas, pastoreadas, protegidas, mas não para adorar, porque eles têm livre acesso ao Pai. Uma coisa muito importante para a gente trabalhar com as pessoas no nosso dia a dia, no ministério,
na liderança espiritual. Em terceiro lugar, vamos falar um pouco sobre a questão da liturgia e da homilética na igreja patrística e também na igreja reformada. Vamos começar aí com uma definição de termos, né? Então, você deve ter estudado em outras matérias, se não ainda vai acontecer. Esse período chamado patrística é o período chamado também de período dos pais da igreja, onde a igreja não havia se institucionalizado ainda no seio do Império Romano, né, no século IV, a partir do imperador Constantino, com seu decreto lá de não mais perseguir cristãos, né? Então, a partir daquele momento, a igreja começa a se estruturar, se organizar e, eu diria, se institucionalizar. Então, antes desse período, século II, século III, né, nós estamos falando desse período de patrística. E o século I, estaríamos falando aí sobre a igreja primitiva. Então, eu não sei se eu posso fazer uma definição dessas, mas eu vou correr o risco aqui. Nós poderíamos chamar de igreja primitiva, essa igreja onde está ainda na liderança dos apóstolos, né? E os apóstolos vão morrendo. O último deles é o João, no finalzinho do século I. E a partir da morte de João, então, outros líderes da igreja vão se levantando. Esse seria aí o período chamado aqui de patrística. Mas o autor aqui que estuda sobre as origens do cristianismo, o Léry Hurtado, também a referência está aí no material de vocês, ele diz que o ambiente físico da adoração cristã primitiva era o lar, a casa das pessoas. Provavelmente os lares dos cristãos de situação financeira relativamente melhor dispunham de recursos econômicos que lhes permitiam espaço suficiente para acomodar as reuniões de adoração. A gente vê isso já em Atos dos Apóstolos, por exemplo, naquele episódio em que Pedro está preso, ele é liberto da prisão, e o lugar primeiro para onde ele decide ir é para a casa de uma mulher chamada Maria, diz o texto, mãe de João Marcos. E ele vai bater e os irmãos estão lá reunidos, orando por ele. Então parece que a casa daquela senhora abrigava um local de reunião, de encontro, portanto de culto, portanto de adoração deles, dos primeiros discípulos, nesse ambiente da igreja primitiva, como o autor cita. E como é que acontecia a liturgia? Uma definição de termos novamente. Quando a gente está falando liturgia, nós estamos nos referindo àquelas organizações de roteiro que são seguidas, aquele protocolo que é seguido, né, para que aconteça o culto, né? Então, vamos fazer um culto. E o que vai ter no culto? Bom, vai ter música, vai ter louvor, vai ter oração, alguém vai trazer uma meditação ou uma pregação, alguém vai contar um testemunho, algo que aconteceu. Então, todos esses são os elementos da liturgia. E a maneira como esses elementos estão dispostos naquela reunião, então, formam a liturgia da reunião. A liturgia na igreja primitiva, de acordo com James White, no livro dele Culto Cristão, que você deve ler também para entender mais sobre o assunto, ele diz que a liturgia na igreja primitiva seguia um viés que ainda era judaico, ainda tinha os seus moldes dentro do judaísmo, tendo o padrão da sinagoga como seu principal modelo. Lembra que os primeiros seguidores de Cristo, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, são judeus que acreditam que Jesus de Nazaré era o Messias, aquele que havia sido prometido a Davi no Antigo Testamento. Deus fizera uma aliança com Davi, dizendo: Davi virá um rei da sua descendência, da sua linhagem, cujo reinado não terá mais fim. E ele será o libertador do povo. Então, todo mundo aguardava esse filho de Davi. E esses primeiros judeus que entenderam que era Jesus, de fato, o Messias, então eles passaram a fazer parte da igreja primitiva, das reuniões, passaram a ser perseguidos pelos demais judeus. E o James White vai afirmar, então,
que aquele padrão de reunião da sinagoga, com ênfase na escritura, na oração, é o que eles primeiro vão reproduzir nas suas próprias reuniões, porque era a referência que eles tinham. A liturgia de culto de adoração comunitária, no período da patrística, ocorria aos domingos e envolvia também a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Então, aqui já falando não mais sobre a igreja primitiva, mas sobre a igreja da patrística, né? O autor vai dizer que o ensino da palavra e também a celebração da ceia do Senhor, a Eucaristia, já eram elementos importantes da liturgia do culto no período da patrística. O Hurtado diz que a igreja da patrística tinha uma liturgia de adoração centrada em Cristo. Sobre a questão do domingo, é uma questão relativamente polêmica e de vez em quando alguém da igreja vem perguntar para você, né? Não deveria ser guardado o sábado porque está lá nos 10 mandamentos, muito claro isso em todo o Antigo Testamento, né? E nós estamos guardando o domingo, celebrando a Deus no domingo, né? Eu não vou entrar nessa questão porque faz parte de outra matéria, mas eu quero citar o comentário aqui do Russell Shedd no Adoração Bíblica, que eu achei importante. Em meados do segundo século, Justino Mártir tinha identificado o viver cristão com o sábado perpétuo, que consiste em abster-se do pecado e não do trabalho. Irineu, outro líder, né, outro nome importante do período da patrística, encarava o sábado como um símbolo do futuro reino de Deus, no qual aqueles que serviram a Deus, num estado de descanso, participariam da mesa de Deus. Tertuliano declarou: nós não temos nada a ver com as festividades judaicas. Então, esse rompimento do judaísmo com o cristianismo, que acontece de maneira clara no segundo século, ele tem a ver com essa questão de priorizar o domingo em detrimento do sábado para não ter referenciais judaicos. Como não tem circuncisão, como não tem festividades, como não tem outras questões que são da religião judaica, nós somos outro, é diferente, então também nós não vamos guardar o sábado. O que vamos fazer? Vamos guardar o domingo. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Essa é uma construção que acontece na patrística, ainda na patrística. Orígenes disse que o cristão perfeito, né, a respeito do cristão perfeito, todos os seus dias são do Senhor e ele está sempre observando o dia do Senhor. Embora reconhecesse que a maioria era incapaz de guardar cada dia como uma festa, né? Bom, ainda sobre o assunto da patrística e na Igreja Reformada, observando para o período da Reforma Protestante, então estamos falando aqui de século XVI em diante, né? A liturgia cristã estava centralizada no ensino da palavra. Um dos elementos fortes da Igreja Reformada, da Igreja do período da Reforma, é uma centralidade na palavra, uma centralidade bíblica. Isso é algo muito característico. O autor aqui, Godfrey, ele vai dizer que as igrejas da Reforma não somente procuravam ter a Bíblia como guia de sua adoração, mas também procuravam encher a adoração com a palavra de Deus. Então veja, tinha a Bíblia como guia para a adoração, mas também enchia a adoração com Bíblia, né? Então, lembra que a Reforma Protestante está defendendo sola Escritura, né? Somente a palavra é que tem autoridade, não é a igreja que tem mais autoridade do que a palavra, não é o líder da igreja que tem mais autoridade do que a palavra, mas é a palavra. Então eles têm um resgate desta palavra, uma defesa dessa palavra, e aí a menção interessante do autor aqui. A adoração, a expressão do que é adoração, seja cântico, ou aquilo que é de liturgia de adoração, começa a ser modelado por esta palavra. Então a liturgia na Igreja Reformada estava pautada na palavra, com ênfase no caráter de confissão, caráter penitencial e caráter de absolvição dos pecadores, né?
Então, do ponto de vista da história, é interessante entender, né? Porque estamos falando no contexto histórico que está acontecendo. A reforma é uma reação a uma igreja que diz que tem toda a autoridade, e não a Bíblia, tem mais autoridade do que a Bíblia, de que a salvação pode ser conquistada por obras, né? Então, a ênfase da reforma é não, a Bíblia, sim, vamos centralizar na Bíblia, ênfase na Bíblia, mas que aspecto da Bíblia? Especialmente confissão, arrependimento, absolvição de pecados, né? Estamos falando no contexto medieval ainda. O Rousseau Shedd sublinha que o espírito dos reformadores elaborou a liturgia que tinha por autoestima essa centralidade na palavra de Deus. E aí ele faz uma menção ao que ele acredita que tenha sido um elogio feito a Lutero. Ele diz: eu creio que foi Lutero que recebeu um elogio, porque tinha se firmado sobre a palavra de Deus. O reformador então rejeitou as congratulações, dizendo, né? Não me firmo em cima, mas coloco-me debaixo da palavra. Foi assim que retrucou o Lutero, de acordo com a menção aí do Rousseau Shedd, né? Então é importante a gente perceber essa grande ênfase para a palavra que é dada na liturgia reformada. Quarto lugar, qual a necessidade de uma liturgia contextualizada? Bom, então a adoração protestante, aí ao longo dos séculos, né? Ela, e mais especialmente agora nas últimas décadas, ela foi, não nas últimas décadas, talvez no último século, né? No último século, com o advento do movimento pentecostal, né? Então mudou bastante, mas desde a Reforma, essa liturgia, ela se propunha a ser uma liturgia forte na reverência, e aquilo que é chamado de adoração contemporânea, adoração hoje, parece frequentemente, entusiasticamente alegre, né? Então o autor ele coloca aqui um dilema, né? De um lado, uma adoração tradicional, vinda da Reforma, muito forte na reverência, tão forte que parece que não tem sentimentos naquela adoração. E aí ele fala sobre uma adoração contemporânea dos nossos dias hoje, que parece que tem bastante extravasar de emoções, mas aí por outro lado parece que tem pouca reverência, que é a crítica que ele vai fazer. Eu mencionei o movimento pentecostal, porque da virada do século XIX para o século XX surge o movimento pentecostal nos Estados Unidos, com uma liturgia de culto completamente diferente daquilo que acontecia nas igrejas tradicionalmente, né? Nas igrejas advindas da Reforma. Então, é um movimento que nasce dentro do protestantismo, mas com um tipo de liturgia bem diferente do que era, né, a herança que a Reforma havia deixado. Agora o autor está fazendo mais uma crítica em relação aos nossos dias, adoração contemporânea e adoração tradicional. Ele diz que na adoração tradicional pode parecer tão mecânica e formalisticamente que a emoção está ausente. E já na adoração contemporânea, pode parecer tão insistente sobre a alegria, o excitamento, que tem que bater palma, que tem que pular, que tem que celebrar, que tem que gritar, que tem que, né? E isso pode parecer que a reverência foi perdida então, né? E o desafio que o autor vai colocar, que eu acho que é uma coisa prudente para nós pastores avaliarmos, nós estudantes, nós que estamos tentando compreender o ministério pastoral, nos preparar para o ministério pastoral, aperfeiçoar o ministério pastoral, é a palavra moderação, a palavra equilíbrio. É muito importante haver equilíbrio, né? Essa que é a contribuição que o autor vai dar aqui, ok? Então, a adoração e o pensamento cristãos contemporâneos devem buscar uma relação genuína de confiança com os precedentes. O Hurtado está dizendo aqui que a nossa adoração hoje, na verdade, ela tem que ter uma ressonância histórica, se eu posso usar esse termo, né? Precisa ter uma linha na história onde nós nos vemos no decorrer da história
dentro dos movimentos, dentro dos contextos, que é esse grande tronco, né, do cristianismo aí. O Shedd diz que nem a forma correta e nem a liberdade de expressão devem ter significado máximo na adoração. Para ele a questão não é o que é certo e o que é o errado na liturgia. Não é que o certo é o formalismo ou o certo é o extravasar dos seus sentimentos de adoração a Deus. Não é essa a questão. A questão da adoração, ela tem a ver com o coração. Ele vai dizer aqui que a adoração cristã no culto deve ser fruto de um amor sincero e um relacionamento pessoal e obediente a Deus, independente de como isso está sendo expressado, se é de uma forma bastante ritual, reverente, ou se é de uma forma muito alegre, muito divertida, Divertida talvez não é uma palavra adequada, mas um tipo de adoração onde os adoradores sentem que eles estão, tendo alegria e prazer genuíno e se divertindo mesmo. Eu tive a oportunidade de estar em Moçambique já por 2 anos, e a liturgia dos irmãos lá é uma liturgia muito descontraída, Eu digo descontraída porque eles riem, eles dançam, eles festejam, e nós não podemos dizer que eles estão errados por causa disso e querer impor um tipo de reverência, Não dá. E é isso que o Shedd está dizendo aqui, que é o amor sincero e o relacionamento pessoal e obediente a Deus. Ele destaca a frase desse autor Gibbs, que ele diz assim, que ele define a adoração como sendo a ocupação do coração, não com as suas necessidades ou mesmo com as suas bênçãos, mas com o próprio Deus. A liturgia do culto, ela tem a ver com Deus, não com as necessidades, o que é bom para mim, o que eu mais gosto, o que eu acho que é mais a minha cara, que é mais o meu estilo. Não sou eu que devo ser o foco na liturgia. O foco é o Senhor. E isso, então, tem tudo a ver com a questão do coração. Para terminar, a última sessão da nossa unidade 2, a ideia de que a liturgia, ela constrói a fé. Então, a fé das pessoas, ela está sendo elaborada o tempo todo, Articulada, formada. As pessoas estão pensando a respeito da fé. Quando? Quando elas estão na catequese, quando elas estão nos cursos ali da igreja, Quando elas estão sendo ensinadas, quando elas estão sendo doutrinadas, então elas estão absorvendo. Como é que eu creio? Como é que eu devo crer? Como é que deve ser a minha fé? Mas fora desse ambiente formal, de educação, pedagógico, as pessoas também estão aprendendo a respeito da fé. E uma das maneiras que elas mais aprendem a respeito da fé na igreja é na hora do culto. Então, a letra da música que está sendo cantada está formando um tipo de fé na pessoa. Se essa fé ela é compatível, adequada do ponto de vista bíblico, aí é uma outra coisa. Mas se está sendo cantado ou se está sendo dito, a pessoa ela pode estar absorvendo promessas que não são promessas, conceitos a respeito de Deus que talvez estejam distorcidos, mal explicados, ou que não sejam verdadeiros até. Mas aquilo está sendo absorvido por causa de frases que são ditas na liturgia, por causa de canções cujas letras estão trazendo aqueles conteúdos. Então, dentro da perspectiva do ministério pastoral, é tremendamente importante que o pastor esteja atento se aquilo que está sendo dito na congregação tem respaldo bíblico, se aquilo que está sendo cantado na congregação tem respaldo bíblico. Ele deve estar atento para fazer as correções, porque a igreja ela pode se perder doutrinariamente por acreditar em coisas que não são bíblicas, Então, a importância de observar a liturgia é essa, porque a liturgia
ela trabalha a fé. O Dr. Hermstein-Meyer, ele salienta que a igreja, através da história, expressou sua fé de modo vivo e vibrante, mediante hinos, elaborando sua teologia de forma clara e simples, a fim de que todos pudessem entendê-la e cantá-la. Então ele está dizendo que a palavra era pregada através dos hinos, das letras dos hinos que estavam sendo compostas. O que ele está fazendo aqui não é nenhuma defesa, nenhuma crítica, nenhum ataque, mas uma constatação. Os hinos, eles comunicam doutrinas, né? Então, a liturgia, ela é teologia representada. Ela é a resposta humana a Deus e a seu favor. Então, a importância da liturgia, nos nossos cultos, né? O aspecto litúrgico do culto é muito importante, porque é teologia que está sendo representada ali. Há um dilema entre a centralidade no homem e a centralidade em Deus nessa questão, né? Na medida em que o culto concentra-se no homem em vez de em Deus, suscita-se a noção falsa de que Deus é um simples espectador que acompanha a nossa atividade como se fosse um avô que se diverte com as brincadeiras de seus netos, né? Então, esse quadro de que Deus é um avô distante, se divertindo com aquilo que aquele grupo está fazendo lá na igreja, né? Então, por que isso acontece? Porque às vezes a centralidade está no homem. Centralidade no homem significa qual é a liturgia que me é mais adequada, qual a liturgia que vai fazer mais sucesso, que eu vou conseguir tocar mais, que eu vou conseguir atrair mais, qual é a liturgia que vai me ajudar para trazer pessoas para que sejam evangelizadas. Então, isso vai ser um perigo. Mas ele diz que a verdade é bem outra. Deus é perfeito, em santidade, Criador e Juiz do universo. Devemos-lhe tudo o que exalta sua dignidade. A liturgia precisa esclarecer essa realidade e firmar esta realidade de quem é Deus aos cristãos. E isso significa uma centralidade da liturgia em Deus, e não no homem, nas suas expectativas ou nas suas necessidades. Considerações finais. A liturgia, ela, só fazendo uma recapitulação, né? A liturgia cristã, ela rege o modo como os adoradores de Deus expressam sua adoração, comunitariamente, em forma de culto. Essa é a importância dela. No Antigo Testamento, ela está restrita a tempo, lugar e mediador. E no Novo Testamento, a adoração é de livre acesso. Ela acontece o tempo todo. O palco da adoração é a vida, né? Não está restrito a um tempo, a um momento. O adorador é o templo do Espírito. Na patrística e na reforma, houve na patrística um tipo de liturgia vindo da igreja primitiva, vindo do judaísmo, né? Como a gente falou, e também acrescentando aqui a questão da palavra e da Eucaristia, né? A Santa Ceia, como fazendo parte da liturgia. E também a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, como nós vimos, uma ênfase muito grande na palavra. E no nosso mundo contemporâneo, esse dilema entre aquilo que agrada aos homens, às pessoas, e aquilo que deve ser a centralidade em Deus. Nós ficamos por aqui e eu espero você para a nossa terceira aula, onde nós vamos abordar a terceira unidade do nosso livro de estudos. Obrigado.